Aleluia, a paz do Senhor, igreja. Amém? Posso ouvir um amém seu hoje? Amém, glória a Deus. Que bom que nós estamos aqui vivos para glorificar o nome do Senhor. Eu quero convidar que você fique de pé. E mesmo você não precisando abrir a Bíblia, eu quero ler aqui em Salmos 100, versículo 12. Diz que prestem culto ao Senhor com alegria. Entre em sua presença com cânticos alegres. Amém? E que você que está nessa noite é para a alegria do Senhor. Como que o Senhor se alegra vendo você aqui, prestando culto a Ele, adorando. E um dos louvores que nós vamos adorar neste momento, a base é a Santa Ceia, um momento especial para todos nós, um momento único, um momento realmente de ser celebrado. Preste bem atenção que o dia como o dia de hoje, o momento como este agora, ele não vai se repetir, ele não vai acontecer novamente. Você pode até tentar, mas não vai sair igual. Então que você possa aproveitar esse tempo, que você possa aproveitar esse momento como único, como agora. Porque esse é o momento de adoração, esse é o momento de quebrantamento, é o momento de realmente você se entregar ao Senhor. Quando você adora a Deus, quando você clama ao Senhor, há anjos passeando neste lugar. É o momento que abre-se os céus e Deus derrama a unção, a glória dEle. Ainda mais para todos aqueles que têm a fidelidade. Nada pode calar a voz do teu coração, a voz da tua adoração, porque o meu coração é exclusivo para Jesus, e eu espero também que o seu seja também exclusivo, a sua adoração seja exclusiva ao Senhor Jesus. Amém? Amém, igreja? Então vamos adorar. Nada pode impedir de você adorar o Senhor, a não ser o teu próprio querer, que você tenha um autocontrole. Amém? Aleluia. Deus de Israel, eu sei que não vim a esse mundo pra adorar outro rei. Os leões estão rugindo sem parar. Meu louvor incomodou a todos que estão contra ti, ó Jeová. Nada pode intercalar o louvor do meu coração. Dos manjares eu abro mão, dos palácios não quero não. Eis-me aqui como Daniel, com os olhos focados no céu, com o risco de morrer, pois o que importa é ele obedecer. Senhor, não vou dividir minha adoração, exclusivo é o meu coração, vivo só pra ti, não abro mão do céu, mesmo diante da morte, prefiro ser fiel. Nada pode intercalar o louvor do meu coração. Dos manjares eu abro mão, os palácios
Fique como Daniel, com os olhos focados no céu, com risco de morrer, pois o que importa é obedecer. Senhor, não vou dividir minha adoração, exclusivo é o meu coração, vivo só pra ti, não abro mão do céu, mesmo diante da morte, prefiro ser fiel. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Ele me livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobre com suas penas e debaixo de suas asas estarei seguro. Eu não temo espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Não importa quantos caiam do meu lado, direita, esquerda, eu sou protegido. Se eu for fiel, eu moverei o céu, Ele envia anjos para me guardar. Senhor, não vou dividir minha adoração, exclusivo é o meu coração, vivo só pra ti, não abro mão do céu, mesmo diante da morte, prefiro ser fiel. Senhor, não vou dividir minha adoração, exclusivo é o meu coração, vivo só pra ti, não abro mão do céu, mesmo diante da morte, prefiro ser fiel. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente. Declare isso, irmão. Declare isso, igreja. Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Ele me livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobre com suas penas e debaixo de suas asas estarei seguro. Eu não temo espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Não importa quantos caiam do meu lado, direita, esquerda, eu sou protegido. Se eu for fiel, eu moverei o céu, Ele envia anjos para me guardar. Senhor, não vou dividir minha adoração, exclusivo é o meu coração, vivo só pra ti, não abro mão do céu, mesmo diante da morte, prefiro ser fiel. Senhor, não vou dividir minha adoração, exclusivo é o meu coração, vivo só pra ti, não abro mão do céu, mesmo diante da morte, prefiro ser fiel. Aleluias, glórias a Deus, mesmo diante da morte. Aplaude ao Senhor, igreja. Nós vamos seguir fiel a todo tempo, o tempo todo. Aleluia, porque há um lugar preparado para todos nós.
Há um lugar preparado para mim e para você. E Ele virá. Ele está vindo. Jesus está voltando. O Rei Jesus está voltando. E Ele virá num piscar de olhar. E será que você está pronto nessa noite? Aleluia. Eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, meu lugar é o céu. Meu Jesus vem buscar a sua noiva. Ele virá. Ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com Ele irá. Na sua glória com Ele morar. Ele vem, Ele vem. Não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, Ele vem. Eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus vem buscar a sua noiva. Ele virá no piscar de olhar. Quem estiver pronto com Ele irá. Na sua glória com Ele morar. Ele vem, Ele vem. Não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, Ele vem. Senhor, o nosso Deus, digno tu és de receber. Senhor, o nosso Deus, digno tu és de receber o louvor. Vamos cantar tão bem, tão bem. Tu és Senhor, o nosso Deus, digno tu és de receber. Senhor, o nosso Deus.
Cordeiro que se entregou, Ele vem, Ele vem. Tu és Senhor, Tu és Senhor, o nosso Deus, digno Tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, então vem. Tu és Senhor, o nosso Deus, digno Tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem. Tu és Senhor, Tu és Senhor, o nosso Deus, digno Tu és de receber todo louvor. Vamos cantar, então vem, então vem. Tu és Senhor, o nosso Deus, digno Tu és de receber todo louvor. Vamos cantar, então vem, então vem. Aleluia. Você pode erguer suas mãos para os céus nesse momento. Declarar: o Rei está voltando. O Rei está voltando. A trombeta está soando, o meu nome a chamar. Sim, o Rei está voltando. O Rei está voltando. Aleluia. Ele vem me buscar. O Rei está voltando. O Rei está voltando. A trombeta está soando, o meu nome a chamar. Sim, o Rei está voltando. O Rei está voltando. Aleluia. Ele vem me buscar. Aleluia. Quantos aqui irão com o Senhor nessa noite? Quantos aqui ouvirão a trombeta de Deus? Amados, quando tudo acontecer, não haverá tempo para justificativas. Não haverá tempo de espera. Quando tudo acontecer, Deus é poderoso e Ele já nos mostrou com várias formas. Ele já fez o sol parar, já dividiu o mar ao meio. Ele já nos mostrou que Ele é poderoso em relação ao tempo, inclusive na vinda dEle. Será tão rápido. Então esteja preparado, igreja. Esteja preparado, porque ninguém sabe o momento, ninguém sabe a hora, o dia. Simplesmente nós sabemos que Ele virá para resgatar a sua noiva, eu e você. Então que você possa realmente declarar que você é livre do pecado, livre de todo erro, que nada além do sangue de Jesus que está sobre a tua vida. Amém. Vamos declarar isso. Vamos declarar que teu sangue nos leva além. Teu sangue leva-me além de todas as alturas, onde ouço sua voz, fala de tua justiça.
pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai que prepara para nós o caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue que nos lava. Restauração, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. E nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Teu sangue leva-me além a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça. Pela minha vida, Jesus, desceu teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, do amor do Pai que prepara para nós o caminho para Ele, onde eu possa me achegar Somente pelo sangue. E nos lava dos pecados e nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. E nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Diga eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Aleluia. Nós vamos continuar ministrando esse louvor. Eu quero convidar a igreja a trazer à frente o seu dízimo e a sua oferta. Amém? A igreja está na liberdade para trazer aqui à frente no gasofilácio. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei.
mais que a neve, alvo mais que a neve. Se deste sangue lavado, mais alvo que a neve ser. Aleluia, você pode aplaudir ao Senhor bem forte. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Os amados podem se assentar. Paz do Senhor. Que bom que você está aqui. Louvo a Deus por cada família, cada rostinho. Que bom. Deus abençoe a cada um. O culto hoje é muito especial. Eu acho que você sabe que ele é polêmico, porque aqui tem uma bola de cristal e nós vamos olhar para ela e vamos falar do teu futuro. Com certeza você deve estar assustado, mas eu queria que a dona Ruth, por favor, viesse aqui, que ela orasse por mim e por você, para tirar o teu susto e para aquietar teu coração e o meu. Confesso que eu fico também assustado com essas coisas. Pedi até para o pastor André ir lá orar por mim. Vamos orar de novo. E a Ruth é uma mulher que tem uma janela aberta lá no céu. Você pode até concordar com ela e eu fico mais abençoado ainda. Amém. Pode tirar a máscara? Pode. Senhor Deus, nós te louvamos. Exaltamos o teu nome que está acima de todo nome. Meu coração está grato hoje porque eu fiquei mais de um ano sem vir à igreja. E hoje eu estou retornando à casa do Senhor. Eu não saí da presença dele nem um minuto. A minha vida tem sido de oração, de busca a Deus. E eu louvo a Deus por essa igreja, eu louvo a Deus pela vida do nosso apóstolo, que nessa noite o Senhor possa derramar sobre ele das bênçãos que o Senhor tiver de melhor para ele. Que a unção que quebra todo jugo venha sobre ele na hora que ele for ministrar a palavra. Que o Senhor possa dar sabedoria, palavra de conhecimento para esse pastor, para esse homem de Deus, esse ungido do Senhor. Nós abençoamos ele agora com toda a sorte de bênçãos e pedimos que o Senhor fale com cada um que está aqui nessa noite. Nós viemos aqui para adorar o Senhor, para buscar a tua presença, porque só o Senhor importa na nossa vida. Muito obrigada, porque estamos vivos, porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é tremendo. Muito obrigada. Eu abençoo o apóstolo agora, em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Recebo. Glória a Deus. Essa ilustre, nobre, bonita senhora tem uma história bonita de Deus. A família toda dela é convertida. Eu estava me lembrando uma história interessante da família dela agora, a hora que eu vi. Ela é viúva, o marido dela chamava Moacir, e ele não era crente. E toda a família, inclusive nós queríamos que ele fosse também convertido. E nós tínhamos um encontro em Rio Preto. E nós gostaríamos muito que o Moacir fosse, porque seria um momento especial que talvez ele pudesse se aproximar de Deus. E nós convidamos o Moacir, mas ele vendia bilhete de loteria. E ele falou assim: olha, eu tenho muito bilhete para vender nesse final de semana, eu não posso.
Sinto muito, me desculpe, obrigado pelo convite, mas eu não posso porque eu tenho bilhete da loteria. De repente, daqueles repente, eu falei, quanto custa todos os bilhetes que você tem? Eu lembro que ele falou que era uma fortuna. Eu falei, eu quero comprar todos os bilhetes. Assim, você pode ir. E eu comprei todos os bilhetes, ele foi, se converteu, e foi uma beleza. Glória a Deus. E eu fiquei torcendo para não ganhar, porque já pensou o escândalo que seria, pastor Mauri ganhou na loteria. Ai, meu Deus. Muito bem, mas queridos, nós anunciamos que eu ia falar do teu futuro. E aqui tem uma bola de cristal, revestida pelo vestido da Márcia, não conta para ela não. E eu vou te assustar ainda mais. Eu vou repetir. Eu vou olhar para essa bola, vou falar do teu futuro, vou falar das tuas gerações, vou falar o que pode acontecer com você. E eu tenho 97% mais ou menos de probabilidade de acerto. Então é muito sério. E se você está assustado com isso, eu vou te assustar ainda mais. Porque isso que vai acontecer hoje aqui, eu aprendi com um dos maiores feiticeiros do Brasil, que esteve aqui, que se converteu aqui, e eu vou te explicar. Você vai entender direitinho. E não fica muito assustado não, senão dá infarto. Escute bem. Eu dei aula há 40 anos na engenharia de alimentos. Fui diretor da engenharia de alimentos, fui diretor de departamento de biologia e muitas coisas. E nós queríamos criar a engenharia de alimentos. O professor Pacheco era amigo da gente, é amigo até hoje. E era chamado FEB, Fundação Educacional de Barretos, depois passou para a Unifeb, que é o nome que a maioria dos senhores conhecem. E surgiu a vontade, a necessidade de criar engenharia de alimentos aqui em Barretos. E foi consultado o Conselho Estadual de Educação sobre a possibilidade, se eles dariam autorização. Muito bem, eles falaram, nós damos autorização mediante 3 circunstâncias. Primeiro, vocês têm que arrumar 10 mil livros sobre alimentos, a gente dá a bibliografia, vocês têm que comprar 10 mil livros. Muito bem, segunda coisa, vocês têm que trazer dos Estados Unidos a maior sumidade internacional sobre alimentos, engenharia de alimentos, que chama Fred Deterich. E se ele falar, vale a pena montar, a região tem necessidade, a gente aprova. Se ele falar não, a gente não aprova. E a terceira coisa, vocês têm que provar que vocês têm professores para essa faculdade. Não adianta a gente aprovar uma faculdade, não tem professores. Eu tive o privilégio de ser honrado com a incumbência de cuidar dessas 3 coisas. Fred Deterich veio dos Estados Unidos, eu montei no aviãozinho teco-teco com ele, voei sobre a antiga fazenda Guanabara, mostrei todos os laranjais, as citros, etc. Visitamos frigoríficos, visitamos Cutrale, sobrevoamos Monte Azul, que tem muita laranja, fomos para Guaíra, onde tem irrigação, muito alimento, soja e tal, e enfim, o Fred Deterich fez um documento que vale a pena ter engenharia de alimentos. Faltavam os professores. E eu fui para a Unicamp, conversamos com o reitor da Unicamp, lá tinha engenharia de alimentos, já era muito conceituada, e nós precisávamos dos professores de lá para que viessem até aqui. Senão o Conselho Estadual não aprovaria. Então nós fomos para lá e nós conversamos com cada professor de cada área. Panificação, análise sensorial, microbiologia, e muitos deles concordaram e fizeram um pré-documento concordando em dar aula aqui em Barretos. Mas eu lembro direitinho, e esse é o motivo da minha fala, que um professor de microbiologia, a hora que ele foi entregar o currículo dele, ele era muito famoso, o currículo dele era maior que essa Bíblia. Era um livro encapado, bonito, papel couché, rico, chique. Falei, meu Deus, olha o tamanho do currículo daquele homem. Falei, se ele pedir o meu currículo, vai dar 3 páginas, eu vou morrer de vergonha. E aquilo ficou na minha memória. Mas Deus mudou as circunstâncias da minha vida, da minha família. Vocês sabem que aqui era um campinho de futebol, e etc. E Deus me tirou da faculdade. E o professor Pacheco conhece bem a história, o professor Manuel também. E de repente, eu deixei a faculdade e fui fazer um outro tipo de currículo. Eu quero falar desse outro tipo de currículo. Eu tenho uma história
de igreja, de seara, de pregação, de libertação, de cura, de maravilhas, de amor, de paz, de alegria, que é fantástica. Eu falei agora há pouco do Moacir, mas eu disse há alguns minutos atrás que eu aprendi isso aqui com um macumbeiro, um feiticeiro, aqui em casa. E realmente eu falei a verdade, ele era um dos maiores feiticeiros do Brasil. Ele tinha pacto com demônios, com entidades, com principados. Ele conversava com todos, ouvia todos, tinha aliança com todos. Era uma coisa assim maligna de alto nível. Mas aprove a Deus me permitir conversar com ele, e ele foi liberto, ele foi evangelizado, largou tudo. Nós fizemos um culto dentro do congá dele, onde sacrificava bode, tinha lugar de sangue lá. Muitos dos senhores lembram disso. O pastor André foi junto com a gente. Nós fizemos um culto dentro do terreiro dele, da ação, e foi uma maravilha. E foi com ele que eu aprendi, e eu vou explicar. Então, na verdade, a história que a gente tem de tantos batismos, de África, de Peru e de tantas coisas que Deus fez junto com você, que o meu currículo hoje de igreja é maior que o currículo daquele professor de microbiologia. Então eu fico muito feliz e honrado pela história que Deus mudou para melhor, porque isso aqui tem valor. E ele me contou o seguinte, agora você vai entender o que eu aprendi com ele. Ele falou assim: pastor, eu ganhei muito dinheiro com... Eu não posso falar o nome da religião, senão eu vou ser processado. Mas eu ganhei muito dinheiro lá onde eu agia, com os pactos que eu tinha. Porque eu ia nas encruzilhadas e fazia oferendas para as minhas entidades, para os meus pactos, os meus demônios. Essa era a verdade. E eu pedia para eles, falava assim: olha, eu preciso de dinheiro. E eu estou lendo sorte agora. Então, eu estou jogando os caramujos na mesa e vocês têm que levar pessoas lá para mim. Muito bem, e ele me disse, e eu ganhei muito dinheiro com isso, porque de repente, vinha uma senhora, batia a palma lá para ser atendida, e na frente dela, vinha um demônio e me falava já dela. Ele que trazia ela, ele que ouviu o meu pedido lá na encruzilhada, que recebeu oferenda, galinha preta, vela vermelha, etc. Então ele trouxe ela, porque ela era dele, e ele sabia da vida dela. Então ele chegava para mim e falava assim: olha, fala para ela que ela vai falar o que ela tem, você não deixa ela falar. Falei: eu já sei, os caramujos estão falando que você veio aqui porque você tem uma infecção num pino de metal que está na tua coluna. Fui eu que coloquei, eu derrubei ela, ela está com um pino, sofrendo, tá, eu dou risada com isso, demônio debochando da enfermidade que ele tinha colocado nela. Ela era escrava dele, tinha dores na coluna, e ela entrava, ele mandava sentar, jogava os caramujos, ele olhava para os caramujos, como eu vou olhar para essa bola de cristal? E o demônio saía lá de trás da mulher, vinha aqui e orientava ele na orelha dele. E ele olhava os caramujos e falava assim: olha, eu já sei porque você veio aqui. A posição dos caramujos está me mostrando que você veio porque você está preocupada com uma infecção de um metal na vértebra dorsal lombar esquerda, número 5, porque você machucou quando... E ela ficava: uau, é verdade, ninguém sabe disso. E daí o demônio falou assim: ó, eu estava com ela no shopping em Ribeirão Preto ontem, ela estava de vestido vermelho e preto. Olha, os caramujos estão me falando que ontem você estava em Ribeirão Preto. Olha, e você estava com vestido vermelho e preto, não era isso? Olha, é verdade, eu estava em Ribeirão, no shopping lá, de vestido vermelho e preto, blá, blá, blá. E assim ele descrevia muitas coisas da vida dela, do filho dela, da situação, do passado, que o diabo vinha, falava na orelha dele, e ela ficava maravilhada com a leitura dos caramujos. E de repente, ele me contando, o demônio falou assim: ó, ela tem 5 notas de 100 na carteira, fala para ela que você precisa dessas 5 notas de 100
para fazer uma oferenda para curar o metal infeccionado na coluna dela. E ela vai dar. Daí o demônio saía dele, ia lá na orelha da mulher. E o ex-feiticeiro falava assim: olha, os caramujos estão me falando que você tem 5 notas de 100 na carteira, e que é para você entregar para mim, para eu fazer uma oferenda, para que a tua coluna seja restabelecida. De imediato, o diabo colocava os dardos inflamados na cabeça da mulher, ela tirava R$500 e passava para o antigo feiticeiro. Muito bem. Agora observem que a gente pode imaginar também, conhecendo a Bíblia, que os senhores conhecem, que tem muitos exemplos bíblicos de malignidade. Por exemplo, Lucas 8 fala de um homem endemoniado de Gadara. A Bíblia diz que era um homem que ficava nu nos sepulcros, se cortava com pedras, colocavam grilhões e correntes, e ninguém conseguia subjugá-lo, ele arrebentava tudo. E de vez em quando ele era impelido para o deserto. Então, com esse conhecimento que agora a gente tem do reino espiritual, a gente pode até imaginar que o demônio falava assim na cabeça dele: vamos lá para o deserto, vamos para o deserto, vamos para o deserto, vamos para o cemitério, lá que é bom para você. E ele era conduzido para o deserto. E você conhece pessoas drogadas, e às vezes a droga é uma porta aberta para ação maligna, e daí o demônio chega para ele e fala: olha, você é cheio de poder, você pode até voar, pula dessa janela que você, olha, você voa, acredita nisso, você pode voar. E o bicho se esborracha lá no chão. E talvez você conheça histórias semelhantes a estas, apenas são exemplos. A verdade é que Deus existe, o diabo existe, e existe toda uma trama diabólica para que você desvie do único caminho, que é Jesus Cristo de Nazaré. Jesus falou assim: eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. E o diabo inventa de tudo outros caminhos. Eu poderia estar aqui com cristais, porque tem gente lá nos Estados Unidos, principalmente, que adora cristais, e põe cristais debaixo da cama, porque os cristais emanam uma energia cósmica. E tem outros que jogam o baralho, cartas e etc, etc. E, enfim, são desvios do único caminho. Quem morreu por você foi Jesus Cristo de Nazaré. E Ele tem promessas maravilhosas. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Talvez seja essa a melhor informação que a bola de cristal possa te dar hoje. Da mesma forma que o diabo vinha e falava, eu vou usar hoje, agora, aqui, o mesmo recurso audiovisual que o antigo feiticeiro. Eu vou olhar pela bola de cristal e vou falar de você. Só que eu disse para os senhores que o diabo saía lá da mulher, vinha na orelha dele e falava. Aqui é o mesmo recurso audiovisual, mas a fonte é outra. O Espírito Santo que está em você, sai de você, vem aqui e fala comigo. Esta palavra está aqui na minha orelha, essa palavra está aqui na minha cabeça, essa palavra está aqui no meu coração. Então eu olho aqui para essa bola de cristal, mas os meus olhos não interessam. Eu não ando no caminho pelas vistas, mas pela fé e pela palavra. Meus olhos são enganosos, mas a palavra não é. Jeremias 33:3 diz: invoca-me, mostrar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Então, eu não estou iludindo você. Eu posso falar das probabilidades que eu disse de 97, 98% de acontecer na tua vida. E também, isso que nós estamos falando não é novidade. Se você em Daniel capítulo 2,
uma coisa sobrenatural. O rei Nabucodonosor teve um sonho horrível, um pesadelo, e ele queria saber a interpretação dos sonhos. Mas além da interpretação, ele queria que contasse o que ele sonhou. E os sábios do palácio falaram: majestade, ninguém sabe o que o senhor sonhou se o senhor não contar. Não, vocês estão me enganando, vocês são cheios de poder, vocês têm que saber o que eu sonhei, senão eu vou matar todo mundo. E o nosso amado Daniel, ele chega, mandou um recado para o rei, falou: rei, dá um tempinho aí que eu vou falar o que o senhor sonhou. E ele conversou com os amigos deles, eles oraram, e Deus contou direitinho o sonho do rei Nabucodonosor. Ou seja, o nosso Deus, ele foi lá no passado do rei, e veio no presente, e contou para Daniel, mas ele vai no futuro também. Ele vai no teu futuro, ele conhece o teu futuro, e ele pode alterar segundo também a tua vontade. Eu disse que você tem 97% de chance de acerto aqui nas nossas conversas, mas tem 3% que você tem que zelar e cuidar dele. A Bíblia fala de um homem sábio chamado rei Salomão, e você já ouviu dezenas de pregações sobre o sábio rei Salomão, e ele era sábio mesmo. Olha, Deus deu sabedoria para ele, e riqueza e glória como nunca teve. Mas se você ler lá no finalzinho da vida dele, foi um idiota, um burro. Ele se curvou diante de Astarote, Câmon, outros deuses dos pagãos, dos sidônios, dos amorreus. Ele desviou-se do caminho do Senhor. Deus falou: não casa com mulheres estrangeiras, casa com, tem 12 tribos com 12 mulheres, um monte de mulheres bonitas. Ele foi casar lá com a filha de Faraó, e etc, etc. Então, eu acho que o nosso amado Salomão entrou nos 3% da derrota. Você conhece a história do rei Saul? Foi o primeiro rei de Israel. O Espírito Santo de Deus estava sobre ele. Ele profetizava, estava cheio da graça de Deus, mas de repente tinha 97% de chance de ir bem. Mas de repente ele começou a fazer coisas erradas, começou a desobedecer a Deus, e entrou nos 3%, foi consultar mediunidade, consultar os mortos, e olha, não virou nada, morreu ele, o filho dele, suicídio, coisas terríveis. Agora eu quero que você entenda a palavra de Deus, as promessas do Senhor para o teu futuro. A Bíblia não diz que você é vencedor. Entra aqui uma palavra aqui no meu ouvido e fala: eles são mais que vencedores em Cristo Jesus. Essa é a verdade, queridos. Isaías 1,19 fala: se você quiser, você come o melhor dessa terra. Isso é bom demais. Eu posso ouvir o Espírito Santo falando assim: olha, eles estão na igreja, eles meditam na palavra, eles oram, eles buscam. Então eles são como árvores plantadas junto à corrente das águas, cujo tempo, cuja época eles florescem, dão seus frutos, as folhas não murcham, e tudo quanto eles fazem prosperará. Assim está escrito. Esse é o teu futuro. A Bíblia fala não só de comer o melhor dessa terra, mas vida em abundância para você. Eu posso profetizar sobre a tua vida, eu posso ler aqui que você vai ter vida longa, porque você habita no esconderijo do Altíssimo, e segundo um atestado de Deus, o Salmo 91 fala: então eu darei longevidade. Eu imagino que você vai ter talvez dias maus, de angústia, mas Deus vai estar com você, porque está escrito lá no Salmo 91 que se você habita no esconderijo do Altíssimo, você pode ter angústia, mas na sua angústia eu estarei com vocês, disse Deus. Eu posso olhar aqui e ver o Salmo 23, bem evidente, que ainda que você ande pelo vale do Covid, você não vai temer mal nenhum no futuro, porque Deus está com você. Eu posso olhar por aqui, não importa, e baseado no Salmo 23, bondade e misericórdia certamente seguirão vocês todos os dias da vida de vocês.
E se você está preocupado com a bola de cristal, não faz mal. A gente coloca um coco da Bahia, é a mesma coisa. Ou eu posso colocar também caramujos. Eu posso olhar para os caramujos, se o show aqui fica melhor, né? Eu olho para os caramujos e pelos olhos da fé eu posso ver você na vida eterna, habitando para todo sempre. Eu olho para os caramujos, que não importa o meu olhar, mas eu lembro da palavra que está no meu ouvido, no meu coração. Eu posso afirmar que muitas pessoas virão a Deus através do teu testemunho, da tua palavra, porque você é luz, você é sal da terra, e você tem o ID de Jesus para pregar o evangelho, fazer discípulos até os finais, até os rincões dos tempos. Eu olho, mas não podemos tirar também os caramujos e colocar uma mão? Por que uma mão? Ou uma bola de cristal? Ou caramujos? Pouco importa. Não tem valor nenhum. O que importa é a palavra de Deus, que é rica, que é edificante, que é verdadeira, que não volta vazia. Ela sempre retorna de acordo com a vontade do Senhor, naquilo que apraz a Deus. E sabe o que Deus tem sobre a tua vida, o teu futuro? Pensamentos de paz. Está escrito em Jeremias 29:11. Eu é que sei que pensamentos eu tenho a vosso respeito, pensamentos de paz, não de mal, para vos dar, hoje e no futuro, o fim que desejais. Agindo Deus, quem impedirá? Então você tem 97% de chance de ser feliz, de ser próspero, de ser abençoado, de ser exemplo, de ter os frutos do Espírito, que mais nós necessitamos hoje na sociedade brasileira humana, são aqueles 9 frutos que está em Gálatas 5. Amor, paz, alegria, mansidão, domínio próprio, ânimo longo. Quantas coisas boas que o mundo precisa. E quando Jesus fala, minha paz vos dou. Ah, que delícia a gente ter paz. E quem não tem, não sabe o que é ter paz. Lá no tempo da microbiologia, de currículo, etc., eu não tinha ideia o que podia nos esperar. Quando nós doamos o campinho de futebol, esse campinho de futebol ele era iluminado, aquela graminha verde. A gente fazia rachinha nosso aqui, gostoso, o Pacheco jogava com a gente, o Minúcio tinha 8, 9 anos de idade, jogava vôlei, basquete, e de repente virou igreja. E que bênção! E daqui, quantas coisas boas têm acontecido. Eu olho para você e vejo um futuro brilhante em você. Quero lembrar que Deus falou para Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Queridos, você é cordeiro de Abraão. Essa promessa ecoa desde lá de trás. Então tem uma determinação para a tua família de ser bendita, bem-aventurada, de ser próspera. É só você cuidar dos 3%. É simples, as coisas de Deus são simples. Eu quero que você perscrute nos 98%. É pouca coisa que a gente tem que fazer. Eu disse que tua vida, o teu futuro vai ser brilhante. E eu tenho uma razão para dizer isso. Deus me mostrou lá em Campinas, um resuminho de 1 minuto. Deus nos falou que o epicentro da malignidade do Brasil, isso há muitos anos atrás, estava lá em Paulínia, na Petrobras. E nós fomos chamados por Deus, 7, 8 pessoas, pastores daqui, o pastor André foi junto, outros. Nós fomos lá em Paulínia, na frente da
cidade que tinha a refinaria da Petrobras, orar e pedir a justiça de Deus. Não tinha ainda o escândalo da Petrobras, não tinha ainda todo o escândalo que aconteceu. E nós ficamos 2 dias, oramos na prefeitura, nas entradas, nas saídas. Olha, a gente arrepiava até a unha do pé, de tanto demônio que tinha naquela cidade. E Deus falou lá, que ali era epicentro da malignidade, que irradiava para Brasília e para tudo mais. E ali começou todos os problemas que você conhece do futuro, envolvendo a Petrobras. E aqui, Deus disse que seria um epicentro da benignidade. Queridos, eu tenho dito que aqui tem um rio de água viva. Um rio de água viva. E quem passou por aqui, inclusive você, está nesse rio. E esse rio flui. E se você viu com olhos espirituais a imersão, o apóstolo Géser pediu que eu gravasse um vídeo para a imersão. Eu gravei, curtinho, e eu falei que cada pessoa tinha que ser realmente não uma lagoa fechada, mas tinha que ser um canal de bênção, onde a bênção de Deus entra e flui para outros. Falei de canal. O Rony Chaves falou de rios de água viva. A pastora Josi fez danças do rio de água viva. Nós fizemos dança lá no sítio e eles falando flua, flua naquele canal de bênção, naquele riachinho descendo. Então tem um fluir de Deus aqui. Então mesmo que você não queira, tem uma determinação para você ser bênção, para você ser próspero, ser abençoado, protegido, cuidado, livre do mal, porque tem uma benignidade que está atingindo você e a tua família e a tua descendência. Quero lembrar também, vendo o teu futuro, deixa eu olhar aqui um pouquinho, para ver o teu futuro. Está escrito em Êxodo 20, eu abençoarei até 1000 gerações daqueles que me amam. Então, o coco está me falando que as tuas 1000 gerações serão abençoadas. O mamão está me falando que os teus netos, teus bisnetos, teus tataranetos serão gerações eleitas, nação santa, porque você pertence ao Senhor e a palavra de Deus, ela permanece, ela é rica. E caso, querido, já estou encerrando, caso você esteja nos 3%, pode mudar hoje, porque eu vou fazer uma oração agora. E olha, apesar da minha insignificância, a minha oração é poderosa. Minha oração é poderosa. Porque eu peço no nome de Jesus e Ele é poderoso. Hoje, refletindo sobre essas coisas, eu lembrei de um demônio que apareceu naquele cantinho ali. Ele estava bravo. A pastora Nilva estava comigo. Ela tem visão aberta. Ela viu ele. Ela ouviu ele. E ele estava bravo comigo. Ele me ameaçou que ia destruir minha casa, minha família, se eu não parasse com os cultos. E ele disse assim, e também fala para ele soltar os demônios que ele amarrou lá do professor fulano de tal, 3 meses atrás, que estão amarrados até hoje. Te explicando, lá no antigo Soares de Oliveira, tinha um professor de geografia, que estava com depressão, a família me chamou. Ele era chefe de uma religião que eu não posso falar o nome, senão eu sou processado. E ele recebia também todas as entidades, etc. E ele ficou possesso, o demônio manifestou ali na casa dele, no quarto dele, estava deitado num colchão no chão. E eu falei, demônio, vocês estão amarrados em nome de Jesus. E logicamente eu não desamarrei, eu fui embora. 3 meses depois, o demônio apareceu aqui, falando que estavam amarrados. Até aquele dia. A palavra de Deus, ela é forte, ela é poderosa. Quando você entende a autoridade que Deus nos deu, você pode ligar aqui, é ligado lá, você desliga aqui, é desligado lá, e eu vou ligar sobre a tua vida. Então fica de pé que eu quero orar por você, que nós vamos celebrar com ceia do Senhor, em memória dEle. Obrigado, Senhor, pelo pão de cada dia que o Senhor nos dá.
Obrigado pelo ar que respiramos, obrigado por cada família aqui representada, obrigado porque o Senhor é o Deus dessa igreja, pastor dessa igreja, o Senhor é o Rei dos Reis e nós dependemos de Ti. A Ti toda honra, glória, exaltação. Tu reinas, Senhor Deus, hoje e para sempre, e nós Te agradecemos, Senhor Deus, pelo privilégio de estarmos na Tua igreja. E eu peço, Senhor, que o Senhor coloque anjos especiais na vida, na casa, na família aqui representada de cada um, e que haja sucesso, que haja alegria, que haja paz, que haja abastança, Senhor, que a geladeira esteja sempre cheia, que o Senhor livre-os do mal, que eles tenham vida plena, comam o melhor dessa terra, tenham um futuro brilhante, Senhor Deus. Eu, como servo Teu, estou de mãos estendidas, abençoando cada vida. E com certeza, Senhor, sobrará bênção para essa pessoa que nos assiste via internet, para essa pessoa, Senhor Deus, que nos acompanhou. Que a Tua bênção, através da eletrônica, visite essas pessoas, seus negócios, sua saúde, e dê paz. E nós Te agradecemos, abençoamos cada um no Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, queridos. Eu queria chamar nossos pastores aqui na frente, para a gente celebrar a ceia do Senhor com alegria. André, você dá uma palavrinha rápida sobre a ceia daqui a pouquinho? Ô Nicolas, você me ajuda a tirar essa parafernália daqui? Estou parecendo um camelô, né? Pode recolher isso aqui, apóstolo? Por favor. Quer levar a mesa? A paz do Senhor. Hebreus 13:8 nos diz que o Senhor Jesus é o mesmo ontem, hoje e por toda a eternidade. Ele é o Senhor dos tempos e Senhor do futuro e do teu passado. E diz na palavra do Senhor que nós devemos nos lembrar, o próprio Senhor na sua última ceia com seus apóstolos, ele disse que chegará um dia no futuro que você vai ter que lembrar aquilo que eu fiz por vocês, a sua morte e ressurreição, seu corpo moído naquela cruz e seu sangue derramado. E por isso, ele olhando ao futuro, ele sabia que você estaria sentado neste momento na igreja, louvando e adorando o nome dele, rendendo graças a tudo que ele fez pela sua morte e ressurreição. E com estes simples elementos do suco de uva, do pão, nós vamos então entrar em memória, lembrando de tudo que Ele nos fez, expressando a nossa gratidão neste momento, nessa santa ceia do Senhor, por tudo aquilo que Ele ministra e vem ministrado e ministrará em sua vida sobrenaturalmente. E vai, conforme bem disse o apóstolo Mauri, no futuro breve, que pode ser amanhã, pode ser daqui 10 anos, o ano que vem, daqui 6 meses, usar você como um homem, uma mulher, um jovem, com toda graça e misericórdia, dons e talentos para ganhar o Evangelho, para ganhar vidas e preencher os céus. Esse é o nosso futuro. Amém? Que nós possamos então agora cear. Pediria, pastor André, por favor, segurar os elementos para nós estarmos orando. Você já pode ficar de pé, por favor. Essa igreja ministra esta santa ceia a todos aqueles que
creem em Jesus Cristo como Senhor absoluto que morreu por você naquela cruz, amém? E nós estamos então consagrando esses elementos. Vamos orar um pouco neste momento, conforme diz a Bíblia, para nós examinarmos a nós mesmos. Deixe o Espírito Santo, como diz o Salmo 51, perscrutar, ir lá no fundo do seu coração. Pergunta para ele: Senhor Espírito Santo, vê se alguma coisa que não lhe agrada e fale ao meu coração. Deus Pai, Deus Santo, nós bendizemos o teu santo eterno nome por estes elementos, esse suco de uva tão simples, este pão tão simples, Pai, e consagramos a Ti. Que o Senhor venha visitar cada coração, perdoa os nossos pecados, ó Pai. Nós lembramos daquilo que o Senhor fez por toda a humanidade naquela cruz, morrendo por nós, entregando o seu corpo, derramando, vertendo o teu precioso sangue, para nos dar a vida eterna. Pai, sabemos que não é uma doutrina, uma religião, uma denominação, mas é a tua vida em nossa vida. Obrigado, meu Deus, por tão grande salvação, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Os oficiais estarão entregando o pão e o suco. Você pode fazer uma fila na medida do distanciamento, por gentileza. Em seguida você vai para o seu lugar e nós vamos cear juntos. Jesus mudou minha vida, cantarei. Amado por Jesus, fui perdoado. Aleluia, aleluia, aleluia. Fui perdoado. Amado por Jesus, fui perdoado. Quem muito foi perdoado, muito ama. Quem muito foi perdoado, e eu te amo. Meu Rei Salvador, eu te amo. Quem muito foi perdoado, muito ama. Quem muito
Para. É. Parar lá nos dois vídeos que a gente está fora. Amados, antes de encerrar, eu gostaria que você assistisse 2 vídeos muito curtinhos. Na verdade é um recado. É um recado convidando você que tem interesse em seguir a carreira pastoral, ou sente um chamado. Nós vamos ter um curso e o vídeo fala por si só. Por favor, solta o vídeo. Você que tem um chamado pastoral, tem vontade de ser pastor, ou algo semelhante, pode ser um presbítero, um profeta, um evangelista. Você que tem um chamado pastoral, tem vontade de ser pastor, ou algo semelhante, pode ser um presbítero, um profeta, um evangelista, um diácono. Eu gostaria muito que você se inscrevesse para um curso preparatório de pastores que nós estamos iniciando nesse mês de junho. Logo a seguir tem um vídeo do pastor Leandro que dá a explicação melhor sobre esse curso. Não é um curso profundo de teologia, mas tem teologia também, e tem parte prática, e tem as necessidades normais do cotidiano de uma igreja, de um rebanho. Então eu gostaria muito que, se você tem vontade, se você tem chamado de ser um pastor, que você se inscrevesse na nossa secretaria ou em qualquer pastor nosso, é só dar um nome. Vai ser aqui na igreja, vai ser online, é de graça. Então você deve se esforçar, estar conversando com Deus, porque o reino de Deus precisa de uma liderança maior, melhor, bem preparada, com qualidade. Ouça, veja, assista agora o vídeo do pastor Leandro, que junto com o pastor Elias estará coordenando as diretrizes desse curso. Lembrando que os professores serão de excelência. Nós temos muitos pastores muito experientes que estarão ministrando uma vez só por mês no final de semana. Veja o pastor Leandro agora. A paz do Senhor, pastores e amigos. Eu tenho uma bênção para compartilhar com vocês a partir do nosso apóstolo. Nós iniciaremos este mês um curso de formação para pastores. Olha que bênção. A Bíblia diz que a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. E em sentido a esse versículo, nós olhamos com muito carinho que queremos formar pastores. Nosso curso será todos os meses, um final de semana por mês. Não é algo que você ficará preso todas as semanas, é apenas um fim de semana. E esse fim de semana será à noite da sexta-feira, à tarde do sábado e à noite do sábado. Uma vez no mês nós vamos parar no fim de semana e faremos. Começará no dia 18 de junho. É um curso totalmente gratuito que você pode participar. É um curso que você pode muito bem falar com o seu pastor, e você vai se reunir na igreja, aí na sua cidade, cada um na sua igreja, e nós faremos esse curso online. Vocês nos verão e nós veremos vocês. Vocês poderão interagir com a gente nas perguntas. Você fará esse curso mensalmente. Volto a repetir, é um curso totalmente gratuito que você vai aprender muito da palavra de Deus. Algumas matérias nós vamos falar de teologia, passaremos um formato de teologia bem básico para vocês, mas muito importante, o essencial, e falaremos também de matérias importantes que tem numa igreja: intercessão, libertação, evangelismo, louvor, dança. Todos os departamentos você vai ter uma noção, você vai aprender, e o curso vai ser uma bênção. Se você quiser participar, fala com o seu pastor, procure o seu pastor, dê o número do WhatsApp, que ele vai entrar em contato conosco e nós colocaremos vocês em curso. Dia 18 de junho, espero por você.
Quem entendeu diz amém? Então fica de pé que a nossa psicóloga vai te abençoar e você vai ter uma semana muito feliz. Pai, Senhor meu Deus, Senhor, a tua noiva se coloca nesse momento de pé, Deus, reverenciando mais uma vez a tua presença, Senhor. E, Senhor, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor abençoe cada um que entrou aqui hoje na tua casa, Senhor, e que eles possam sair, Deus, com a bênção de Deus Pai, de Deus Filho, de Deus Espírito Santo na vida deles e levar para toda a família deles, Senhor Deus. Em nome do Senhor Jesus, guarda-nos, Senhor Deus, durante toda essa semana, durante todo esse mês, ó Deus, durante todo esse ano, que estejamos, ó Deus, seguros no esconderijo do Senhor, à sombra do Senhor, o nosso Deus onipotente, onisciente, onipresente. É o que eu te peço e já te agradeço, Senhor, porque sei que o Senhor já enviou anjos específicos para abençoar cada um de nós nessa noite. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Boa semana a todos. Vão em paz.